Olá, meus amores! Você está no Conexão com Deus e eu sou a Vanessa Paz Nova Vida e hoje eu venho falar com vocês sobre o propósito. Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus na sua vida? Você, em algum momento da sua vida, você já pensou que você nasceu por um propósito de Deus? E que tudo o que está acontecendo e que vai acontecer na sua vida é um propósito com Deus? Então, nesse vídeo, eu vou falar para você a importância do propósito e o que é isso na sua vida. É bem-vindo aqui, a casa é tua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Amores, todos nós, quando nascemos através de um propósito de Deus. Deus, ele tem um propósito na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E todo ser humano, todas as pessoas da Terra têm um propósito de Deus. O propósito é algo que Deus, ele planeja, é um planejamento de Deus para a sua vida. E para tudo que acontece existe um propósito. Há sim uma resposta para tudo o que está acontecendo. Por exemplo, era um propósito de Deus que José fosse vendido pelos irmãos, que José fosse escravo, que José fosse parar no Egito. Para quê? Para que Deus fizesse de José o governador do Egito. E quando isso aconteceu, o que tem a ver isso? O propósito de Deus era fazer com que José chegasse a ser governador. E através disso, Deus conseguiu trazer o seu povo, né? Porque José era governador, ele mandou buscar o povo de Deus. E no momento em que começou aquela seca, um momento de crise, um momento que muitas pessoas estavam passando fome, né? José era governador e ele pôde saciar a fome do povo de Deus. Ele pôde resgatar o seu pai, os seus irmãos, a sua parentela, né? O povo de Deus, né? José trouxe para o Egito para que eles pudessem fugir da fome, né? Daquele período em que foi um período muito difícil, onde eles precisavam, né? Precisavam sair daquela situação. Eles precisavam comer, eles precisavam sobreviver. Então, existia um propósito desde o início em Deus tirar o povo daquele sofrimento. Mas para isso acontecer, somente se existisse uma pessoa dentro do Egito com poder, né? Que o governador, ele estava somente abaixo do faraó, né? O governador mandava em tudo. Então só uma pessoa com um poder desse para poder resgatar o povo de Deus, para poder salvar o povo daquele período de seca, daquele período de fome, né? Dos 7 anos que eles viveram isso. Então existia um propósito, então para tudo existe um propósito. Hoje você não está entendendo, naquele momento que José foi vendido e que ele foi escravo e que ele ficou preso e que aconteceram todas aquelas coisas, José não entendia, né, talvez o propósito de Deus, e ele achava que ele tinha que passar, ele tinha que obedecer. Mas existia desde o início um propósito de Deus, um propósito de honrar José, porque Deus acreditava que ele era um homem honesto e que ele merecia estar ali, e que José jamais trairia o nosso Deus. Então você que está me ouvindo agora, você que precisa entender qual é o propósito de Deus na sua vida,
Você que se acha perdido, acha que você está sofrendo, você está no lugar que você não deveria estar, você queria fazer diferente, você queria entender, Deus, por quê? Será que o propósito que o Senhor tem para mim é só sofrimento? Não, não. O propósito de Deus da sua vida tem uma explicação. Ele vai te levar a um lugar muito melhor. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Mas é preciso que o propósito de Deus venha se cumprir na sua vida. É preciso que aconteça na sua vida coisas para que você venha amadurecer, para que quando você receber a bênção, para que quando você concluir o propósito de Deus, aquilo que Ele preparou para você, você venha estar preparado para viver aquilo. No momento que José chegou no Egito, ele não estava preparado, ele não tinha cumprido o propósito, ele precisava passar por todas aquelas fases, aqueles momentos difíceis, para que quando ele chegasse, vocês acham que ele iria perdoar os irmãos dele? Se ele encontrasse os irmãos dele logo no início, quando ele estava lá como escravo, quando ele estava sofrendo, quando ele estava preso? Não. Mas ele precisou passar por aquilo tudo para que quando ele chegasse no momento que Deus exaltou ele, que Deus colocou ele como governador, Deus já havia trabalhado no coração dele, e quando ele teve a oportunidade de estar de frente a frente com os irmãos, ele perdoou e ele salvou o seu pai e a sua parentela, o povo de Deus, porque já havia se cumprido o propósito de Deus na vida dele. Então é isso, meus amores, essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Entendam o propósito de Deus na vida de vocês. Amém? Eu vou orar por vocês agora e eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e se colocasse diante do Senhor. Se colocasse diante do Senhor agora nesse vídeo e prestasse atenção nas minhas palavras. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, nesse momento, nós estamos falando, Senhor, sobre o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Senhor, o Senhor tem um propósito na minha vida. O Senhor me colocou aqui no YouTube por algum propósito. O Senhor quer cumprir na minha vida. Pai querido, essa pessoa que está me vendo agora, que está me ouvindo, Senhor, qual é o propósito dessa vida? Qual é, Senhor, o que o Senhor tem preparado para essas pessoas que estão me ouvindo? Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está me ouvindo agora e que o seu propósito, aquilo que o Senhor determinou aí no seu trono, no céu, venha se cumprir na vida dessa pessoa, na vida desse homem, na vida dessa mulher que está me ouvindo. Que venha se cumprir o seu propósito, Senhor. Não aquilo que nós queremos, mas o que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o nosso Conexão com Deus. Espero que você tenha entendido qual é o propósito. E se você não sabe ainda qual é o propósito, se coloca diante do Senhor. Ore ao Senhor. Se permita. Se coloque diante dele e pergunte, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Eu tenho certeza que Deus já tem tudo preparado e basta apenas uma atitude sua, se colocar diante dele. Que Deus te abençoe.